Olá, que título estranho esse, né? Mas eu vou contar um fato que ocorreu, verídico, muito interessante e curioso, em 2001, quando eu completei 50 anos de idade. Então, portanto, isso há 17 anos atrás. Aí vocês podem até perguntar, mas por que você vai fazer esse vídeo hoje, 17 anos depois? Então, por vários motivos. Primeiro, porque eu tenho maior conhecimento agora, a minha visão está um pouco mais ampliada das coisas, do que acontece. As pesquisas científicas estão mais evidentes, mais comprovadas. E outra, também não tinha YouTube naquela época, então agora eu tenho e posso fazer esse vídeo. Então, o que aconteceu? Quando eu completei 50 anos, eu tinha um plano de saúde. E naquele mês, eu recebi uma cartinha, junto com o meu boleto bancário, me parabenizando pelo meu aniversário, congratulações, felicitações, tudo de bom, que data maravilhosa, blá, 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 blá. E junto com essa cartinha, veio um aviso. E o aviso dizia assim, que mediante a alteração da faixa etária, eu sofreria um aumento de 90%. Quer dizer, olha que coisa mais incongruente, é uma discrepância enorme, quer dizer, estão te felicitando e ao mesmo tempo estão te dando um aumento astronômico. Pois bem, o que eu fiz? Foi contatar o plano de saúde e aí o corretor entrou em contato e tal. Ah, isso daí a senhora tem que ter uma cláusula lá no seu contrato. Quando a senhora assinou, está lá no seu contrato. Tá bem. E o que eu fiz? Só vou abrir um parênteses aqui. Com aqueles meus 50 anos, eu já tinha aprendido que se eu fosse ler na íntegra um contrato de plano de saúde, um contrato de banco, ou um seguro de carro, qualquer coisa parecida, eu jamais assinaria um contrato desse. Então, o que eu fazia? Eu fazia aquela leitura dinâmica, rápida, e assinava. Aí, o que eu tive que fazer? Pegar meu contrato e ler na íntegra para achar a cláusula do aumento da faixa etária. Pois bem, peguei o meu contrato e não tinha essa cláusula. Essa cláusula simplesmente não existia. Por quê? Porque simplesmente eu tinha uma folha em branco dentro de um contrato, que provavelmente deveria estar ali naquela folha, aquela cláusula. E a folha era simplesmente em branco, não constava nada ali naquela folha. Bom, para encurtar o assunto, o que eu fiz? Eu fui procurar o juizado de pequenas causas, entrei com uma ação, ganhei na época. Então, aí eu resolvi o problema lá com o plano de saúde. Mas eu tinha aquela coisa dentro de mim, eu falei, eu preciso contar para as pessoas, falar. E eu acabei escrevendo um texto lá, uma matéria. E assim eu podia compartilhar e mostrar para as pessoas. E quando eu fico meio assim, eu prefiro escrever, uma forma de eu colocar para fora. E assim eu fiz. E essa matéria, ela saiu publicada num jornal que circulava ali pela Paulista, Jornal Performance da Paulista. Depois saiu num jornal Vida Nova, o Jornal de uma Vida Melhor. E também saiu no Magos, jornal interativo. Então essa matéria foi mais ou menos divulgada. Se vocês quiserem ler o texto inteiro, eu deixo ele tá na descrição aqui embaixo do vídeo, tem o texto lá. Se eu for ler aqui agora vai se alongar, o vídeo vai ficar muito extenso e não é interessante. Bem, e aí o que eu mais ou menos, o que eu enfatizei ali naquele texto,
foi o seguinte, que não tem cabimento uma pessoa faz 50 anos e vai pagar 90% a mais porque mudou uma faixa etária. Então, quer dizer que se você faz 50 anos, você vai ficar decrépito e vai ter milhões de doenças e, de repente, a pessoa pode até querer se aproveitar disso. Ah, já que eu estou pagando, então eu vou no médico, vou fazer exame, E aí, de repente, até vai arrumar realmente uma doença. E eu acho que a gente pode tentar amenizar um pouco as coisas, né? Porque a gente pode simplesmente, vai passando a idade, a matéria, ela tem um prazo de validade, ela vai se acabar realmente. Mas a gente também não precisa morrer decrépito, né? Pode morrer razoável, né? Acabou a matéria, prazo de validade finito, acabou. Então, e depois a gente sabe que as células, todas as células, elas têm uma expectativa de vida, cada uma delas dentro de um período. Então, assim, por exemplo, a pele, a cada 3 ou 4 semanas, a pele está renovada. O estômago, o intestino, a cada 5 dias se renova. Então, são coisas que estão comprovadas. Tem link também, que eu estou deixando aqui embaixo. Mas tem muita matéria sobre isso. É só colocar no Google, células se renovam, abre uma página e páginas e páginas sobre aquele assunto. Então, se tudo isso acontece, por que a gente envelhece, né? Os cientistas, eles dizem que é devido ao DNA. E o Dr. Deepak Chopra, ele fala que o senão ali é a memória. Por quê? Ele fala que as células, elas estão vindo sempre distorcidas, porque ela tem uma memória anterior. Então, se a célula está sempre com algum problema, ela registra aquilo na memória e quando ela renova, ela vem distorcida. Particularmente, eu acho essa hipótese bem viável, porque tudo que a gente tem para mudar na vida é muito difícil, porque a gente tem um padrão já feito, os vícios, os hábitos, e a gente não quer nunca trocar aquilo lá. E o que acontece? Vai vindo sempre no mesmo ritmo, aquilo não vai mudando. Por isso que é tão difícil a gente mudar em qualquer área da vida, em qualquer setor, fica sempre muito mais difícil pela memória, porque se você apaga aquela memória, você consegue colocar um novo padrão de pensamento, muito mais fácil. Eu acredito que a célula deva acontecer a mesma coisa. O Chopra tem um livro chamado A Cura Quântica. Excelente, ele dá muitos exemplos ali dentro do livro, casos verídicos, que pessoas que se recuperam de doenças sérias, como câncer e outras coisas mais. E ele dá esses exemplos dentro desse livro. Esse livro pode baixar, está no YouTube, baixa em PDF. É bem interessante, quem quiser ler, eu acho que vale a pena poder ler sobre isso. E agora, referente ao título, né? O futuro alterou o passado. Por que desse título, né? Porque os cientistas, eles, através de experiências, eles comprovam, eles afirmam, né, que mesmo aquilo que aconteceu num passado, ele somente se torna realidade, ele somente se materializa depois que a nossa consciência entra em contato com a possibilidade de existir. Ou seja, existem inúmeras possibilidades, infinitas possibilidades.
E quando a nossa consciência escolhe uma e define aquela possibilidade, é ali que aquela escolha é feita e é ali que determina aquilo que vai ser feito. Comumente a gente vê muito pela internet, eles usam o termo assim, olhar do observador. Então, é o olhar do observador. E isso explica, lá atrás, aquela página em branco, uma das hipóteses, que como eu fiquei tão indignada com tudo aquilo, que eu não aceitava aquele aumento de faixa etária, eu posso ter encontrado a possibilidade da folha em branco. Né? É uma alternativa. Agora, com tudo isso que tem acontecendo hoje em dia, com esse avanço todo, por que os planos de saúde não promovem